Gente, voltando aqui para o curso gratuito, vídeo 2, tá certo? Olha só, voltando para a tela, gente, a gente está falando sobre audiência de custódia. Esse é o ambiente da audiência de custódia. Na verdade, gente, isso não é uma audiência de custódia, isso não é o ambiente da audiência de custódia, isso é o lugar onde você vai dar show, tá certo? Eu quero te ensinar a dar um show, porque, na verdade, a vida é um show, o show não pode parar. Então, está aqui o réu. Então, o juiz, ele vai, como eu falei, né, ele vai começar, você já mandou tirar a algema do réu, né, o seu primeiro show aí, porque tem juiz, gente, que não manda não, viu? Tem juiz que faz, ó, ouvido de mercador, não manda tirar, faz de desentendido, não manda tirar aí a algema do réu. Então, você vai mandar retirar as algemas com base na súmula 11 do Supremo, tá certo? Pode ser até que o juiz nem tire, mas não tem problema, gente, faça a sua parte. Ok? Então, o juiz começa a perguntar. Então, começa dados de qualificação aí. Pergunta o nome, onde mora. E aí entra, gente, que eu vou mostrar já para vocês, os 10 passos de como atuar melhor em audiência de custódia. Cabe a você. O primeiro passo é o seguinte, você tem que ir na frente, recebeu a ligação de que o seu cliente está preso na delegacia, vá na frente e veja a documentação dele, veja a documentação de identificação. Sabe por quê? Isso não vai dar para falar especificamente aqui sobre os tipos de prisões, mas, porque é bem mais rápido esse curso, mas do meu curso prático, sim, eu falo muito discriminadamente, bem direitinho, sobre os tipos de prisões, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão em virtude de execução de pena, prisão temporária. Sabe por quê? Porque a audiência de custódia, gente, ela não é só de prisão em flagrante, não, ela é também de mandado de prisão. Ok? Quando uma pessoa é presa em virtude de mandado de prisão, ela também é levada à presença de um juiz. Está lá na resolução 213/2015 do CNJ. Então, o juiz começa a dar de qualificação e é importante que você traga a documentação. Sabe por quê? Porque o artigo 313 do Código de Processo Penal, ele diz que uma pessoa pode ficar presa para identificação até que apareça a identificação da pessoa, ela vai ficar presa. E eu tenho visto muito em audiência de custódia, crimes de furto, gente, furtos em supermercado, furto de saco de leite, a pessoa não tem identificação e a gente precisa deixar presa. Sabe por quê? Mas Higino é muito rigoroso. Mas sabe por quê? Olha só, gente, o legislador, ele não dá ponto sem nó. Então, por que é tão necessário? Porque, gente, como é que eu vou saber que aquela pessoa que está na minha frente, ela é realmente quem ela diz ser? Eu já vi muita gente dizendo que era João da Silva e quando eu deixo preso, ele com medo, porque vai para o presídio. E no presídio, o familiar precisa fazer uma carteira para entrar e essa carteira tem que ser com o nome verdadeiro do preso. Ele diz na hora, mas doutora, me perdoe, mas meu nome não é João da Silva. Meu nome é Washington Luiz. Eu digo certo, sim, está certo. Né? Então, praticou outro crime ali. Né? Crime de falso, um crime lá previsto de dar um nome falso. Né? Então, leva os documentos do teu cliente, leva documento de onde ele mora. É importante saber onde ele mora, reside. Isso é muito importante. O juiz precisa aferir se o crime foi praticado no distrito da culpa, onde ele mora. Se ele mora no distrito da culpa. Tá certo? Também, outra coisa importante, documentos dos filhos. Mas por quê? Para quê, Gina? Porque o que é que acontece? Por vezes, gente, a pessoa fica presa, mas tem direito à prisão domiciliar, certo? O que é prisão domiciliar? Prisão domiciliar está prevista lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. Se, por exemplo, então, tem vários requisitos lá, dizendo que a pessoa o juiz pode substituir essa prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa maior de 80 anos, uma mulher grávida. Como é que você vai provar ao juiz que a sua cliente está grávida, se você não tem documento para isso? Então, precisa dessa documentação, tá certo? Outro tipo de documento importante para você levar para a audiência de custódia é o do trabalho dele. Gente, eu já deixei gente livre só porque tinha trabalho. Porque, sabe por quê? Porque o juiz, ele está sensível à seguinte questão, o judiciário, ele também tem uma questão social. O judiciário tem um lado social que ele precisa prestar atenção. Então, por exemplo, o cara praticou um crime de roubo sem arma de fogo. O cara tinha trabalho, era garçom com carteira assinada. Eu fiz um cálculo assim na minha mente, então pensa assim, esse cara, ele vai para a prisão, ele vai voltar perito em roubo. É a primeira vez que ele faz isso, ele trabalha, ele vai perder o emprego, a família vai ficar comprometida, os filhos, a mulher, a esposa. Eu vou dar uma chance a esse rapaz.
pelo menos trabalhando, ele corre menos risco de continuar praticando o crime. Então, é importante demais que você leve a documentação. Então, o juiz começa a perguntar, o juiz também vai perguntar se ele é viciado em droga, se ele já respondeu outro crime. Olha só, por isso está vendo a importância dos antecedentes criminais. E olha uma coisa interessante, não existem antecedentes criminais nacional, de ordem nacional. Cada estado tem os seus antecedentes criminais, o seu histórico ali de antecedentes. Então, é bom que você vá na frente e peça ao juiz, excelência, eu gostaria de dar uma olhadinha no processo, porque às vezes não está nem constando antecedentes ali na ficha dele mais. E ele fica dizendo assim na hora de falar, porque eu já fui preso por trânsito, por um crime de trânsito, por uma besteira de violência doméstica. Nem está na ficha dele. E ele fala. Então, vá na frente, peça para dar uma folheada ali no processo, para você orientar bem seu cliente. Se não tiver nada anotado na ficha dele, não precisa dele dizer que responde crime. Não, nunca fui preso. Tá certo? Então, ok? Mas o réu, ele diz isso, ele pode mentir. O réu pode mentir na oitiva dele. Ok? Por quê? Porque o réu, ele não precisa fazer prova contra ele mesmo. Tá certo? Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da não autoincriminação. Ok? Então, o juiz pergunta tudo isso, pergunta se ele tem algum problema mental. Então, é importante que, se o seu constituinte tem problema mental, você também leve documentação, pelo menos indícios de que ele tem insanidade mental. Por quê? Porque, além mesmo, na audiência de custódia, você já pede para o juiz constar em ata que ele tem problema mental e que, se ele ficar preso, que ele não vá para um presídio, um estabelecimento prisional comum, se misturar com presos normais, né? Vá para um estabelecimento prisional que trate a doença dele, tá certo? Claro que a competência do juiz da custódia é uma competência limitada, tá certo? Mas nada impede que o juiz possa encaminhar ele para o local onde ele pode estar corretamente inserido de acordo com a doença dele. Então, aí o juiz vai passar, gente, a perguntar sobre a prisão. O senhor, me fale aí, o senhor está sendo acusado do crime do artigo 157, caput do Código Penal. Eu gostaria que o senhor me falasse a respeito da sua prisão. Onde o senhor foi preso? Onde é que o senhor estava quando foi preso? Qual foi o horário? Então, o juiz pergunta. E aí, a pessoa vai começar a contar a história. Eu fui preso, eu estava dentro do ônibus. Gente, olha só. E aí entra a sua ação. Por isso que, quando começar a custódia, você tem que falar com o seu preso lá na carceragem, viu? Advogado não pode ter medo de falar com o preso, não, tá certo? O advogado precisa ser excelente. E a excelência tem a ver com você manter contato com o seu cliente. Lembre-se que você é o super-herói do seu cliente. Então, você vai falar com ele na carceragem e você vai dizer o seguinte, aí você vai já montar a sua linha de defesa. Gente, olha só, a custódia, a audiência de custódia, ela não pode, o juiz entrar no mérito, está entrando no mérito, exceto, isso está expresso na resolução 213/2015. Não pode o juiz ficar entrando no mérito, fazendo perguntas de provas para usar durante a ação penal. Exceto se for para beneficiar o réu. Se o juiz pergunta porque está pensando em soltar o réu, tudo bem, certo? Mas o juiz não pode estar fazendo perguntas. Foi o senhor mesmo que praticou o crime? Mas olha só, como ninguém sabe como é que o juiz atua, assim, não tem como saber, não existe um regramento geral de como o juiz atua. Uns fazem pergunta de mérito, outros não fazem pergunta de mérito. Eu mesma faço pergunta de mérito. Por quê? Porque eu sou mais garantista, eu vejo, para mim, a prisão preventiva é a última rácio. Então, eu procuro fazer perguntas de mérito para ajudar mesmo, para ver se efetivamente há necessidade de manter ele preso, porque, às vezes, na pergunta de mérito ali, entrando mais um pouco no que houve, eu tenho condições de aferir melhor se eu consigo ou não deixar ele solto. Ok? Então, o juiz vai perguntar a respeito. E é importante que você monte uma linha de defesa. Para quê? Para o réu não se autoincriminar já ali na audiência de custódia. Por quê? Porque, mesmo que ela não seja usada como prova durante a ação penal, o juiz não pode ali exclusivamente condenar alguém com base no que se desenvolveu dentro de uma audiência de custódia, mas, olha só, o juiz pode, gente, ouvir o CD e formar um convencimento a respeito do crime e embasar em outras provas. Gina, me explica esse direito, está meio complicado. Eu vou explicar, certo? Olha só. Vamos ver aqui. É assim, gente, olha só, vou explicar para vocês. O juiz, ele tem o livre convencimento motivado, tá certo? As provas, não existe hierarquia de provas no processo penal. O juiz avalia tudo.
E aí eles se convencem de uma verdade, da verdade real, porque no processo penal, o que vigora é a busca da verdade real, não é a verdade do processo civil, que é a verdade de provas trazidas pelas partes. Não, é a verdade real mesmo, que de fato aconteceu. Para poder o Estado exercer o jus poniendi e ter justiça, no caso, é preciso que haja a busca da verdade real. Então, o juiz analisa todas as provas. E eu, por exemplo, como juíza, eu olho lá o CD da custódia, sim. E eu vejo se o criminoso, olha, se o custodiado, se o réu, ele confessou o crime na custódia. Porque se ele confessou o crime na custódia, ele provavelmente é culpado. Tá certo? Então, eu faço o quê? Eu procuro outras provas para realmente aplicar uma pena a ele, para condená-lo. Por quê? Porque, gente, eu estou fazendo justiça. Se ele praticou o crime, ele precisa de uma reprimenda. Tá certo? Então, preste atenção. Não é que o juiz vai dizer, na custódia ele confessou o crime. Não, não é isso. É que o juiz vai olhar o CD da custódia, vai formar um convencimento e vai procurar outras provas para embasar. Então, é importante que já ali na audiência de custódia, você forme sua linha de convicção, sua linha de defesa junto com o seu cliente. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Então, o juiz pergunta, depois que o juiz termina de perguntar, o juiz vai passar a palavra ao Ministério Público para perguntas, depois vai passar a palavra a você para perguntas, tá certo? Faça as perguntas que você entende que vão ajudar o seu cliente, ok? Se você perceber que o juiz vai botar uma pena de fiança, o juiz bota fiança normalmente em crimes de porte de arma, né, que não seja o artigo 16, porque o artigo 16, quando é de uso restrito agora, ele virou crime hediondo, é inafiançável, certo? Então, também bota em crimes de trânsito, embriaguez ao volante, crimes de fraude, ele bota fiança para usar essa fiança depois, para fazer face, para fazer jus, a indenização das vítimas, ok? Então, quando você perceber, você começa a fazer perguntas que o magistrado veja ali, quem está presidindo a audiência veja, que o seu cliente não tem condição de pagar fiança alta. O senhor, esse carro era do senhor? Essa moto que o senhor estava dirigindo era do senhor? O senhor tem casa própria? O senhor recebe quanto de pensão? O senhor tem quantos filhos para sustentar? Então, você vai tentar ali fazer perguntas para convencer o juiz de que o seu cliente não tem condição de pagar uma fiança alta. Tá certo? Então, por exemplo, olha só, se for violência doméstica contra a mulher, preste atenção na dica, viu, minha gente? E olha só, se for violência doméstica contra a mulher, o que é que você vai perguntar? Geralmente, gente, o juiz, quando eles moram sob o mesmo teto, o juiz vai soltar se o camarada tiver para onde ir, para sair da casa, porque o juiz vai soltar, mas vai botar lá uma medida cautelar para ele sair da sua residência, não se aproximar da vítima. Então, qual é a pergunta correta para esse tipo de crime que você precisa fazer? Você vai dizer assim, eu queria saber se o senhor for solto hoje, se o senhor tem para onde ir. Aí você vai orientar ele a dizer, eu tenho a casa da minha mãe, eu tenho a casa do meu pai, do meu primo, do meu parente. Porque se ele disser assim, não, então fica difícil, né, do juiz soltar uma criatura dessa. Então, preste atenção que tem as perguntas corretas para fazer. No meu curso prático de audiência criminal, eu ensino muitas minúcias de como atuar e dou muitas dicas de como atuar na prática, de incidentes que acontecem em audiência, de como você atuar com excelência em audiência criminal da justiça, do rito comum, do rito sumário, do rito especial, que é o sumaríssimo, ou do rito sumaríssimo, que é o do GCRIM, Juizado Especial. Também, nos casos de Lei Maria da Penha, gente, eu dou umas dicas maravilhosas, tá certo? E porque tem muita coisa muita novidade que os tribunais é que lançam, né? Nem a lei que lança, e a gente precisa estar atento a isso, tá certo? Então, pronto, gente. Aí passa a palavra a você vai fazer as perguntas certas. Depois que você termina de perguntar, a palavra volta para o juiz e ele vai passar a palavra ao promotor de justiça para o promotor de justiça se manifestar sobre se há ou não necessidade de aquele custodiado ficar preso. E depois que o promotor de justiça termina de falar, é a sua vez de falar, de fazer a sua sustentação oral ali em audiência. Gente, não tem para onde correr. Você precisa estar preparado, gente. Se no começo você não souber ainda, você leva apontamentos, mas é melhor que leia do que fazer feio, do que falar em uma frase. Gente, olha só, mesmo que o promotor de justiça peça, diga assim que é caso de soltura, que peça a liberdade provisória, veja bem, você não vai dizer assim, eu me acosto ao parecer do Ministério Público, não. Porque o juiz, às vezes, para acelerar,
ele diz assim, e o senhor, doutor, a defesa se acosta ao parecer do Ministério Público, aí você diz, excelência, eu gostaria de falar rapidamente. Não seja prolixo não, gente. No meu curso prático, na primeira aula, eu ensino armas da persuasão para você bem atuar. E uma delas é o seguinte, não seja objetivo. O que você diz bem não precisa ser prolixo. Porque hoje, gente, as pessoas, os juízes, eles estão abarrotados de metas para cumprir. Os juízes, eles têm várias unidades para tomar conta. Então, geralmente, são várias audiências de custódia para fazer num dia. Então, não seja prolixo, não abuse, né, do seu direito aí de falar. Fale com excelência e de forma rápida e objetiva. Então, você diz ao juiz que quer alguns minutos para falar, rapidamente. Então, você vai aí, como é que você vai falar? Você vai, mesmo que o promotor de justiça peça a liberdade, você vai atuar, certo? Já já eu conto a você como é que você quer, como é que você vai falar na hora da sua fala, para eu não perder aqui o fio da meada. Então, vai passar a palavra a você, você vai falar, e depois a palavra volta para o juiz, tá certo? Volta para o juiz e o juiz diz, aí o juiz aí vai se manifestar. O que é que o juiz vai decidir nessa hora que a palavra volta para ele? O juiz vai decidir o seguinte, primeiro, o juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante, se ele possui algum tipo de vício, ok? Lembrando que os vícios do auto de prisão em flagrante, eles não anulam a ação, porque o inquérito policial é um ato administrativo, não é um ato judicial. É um ato que passa sob o crivo do judiciário, mas ele é administrativo porque ele é feito por um delegado de polícia. Então, o que é que acontece? Se houver algum vício no inquérito, vai relaxar a prisão em flagrante ali do seu constituinte, ok? Mas isso não vai impedir, gente, o juiz de decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos os requisitos legais, ok? Então, o juiz primeiro vai analisar esse auto de prisão em flagrante, vai dizer se ele está viciado e aí ele relaxa a prisão, ou vai dizer que ele está correto e aí o juiz homologa esse auto de prisão em flagrante e passa a apreciar a necessidade do decreto de prisão preventiva. O juiz pode decretar a prisão preventiva e a nomenclatura correta não é decretar, é converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ok? E depois disso, se ele converter, ok, o camarada vai ali para a penitenciária, tá certo? Ele pode também conceder a liberdade provisória com cautelares ou sem cautelares. As cautelares, gente, são aquelas previstas no artigo 319. Eu vou falar rapidamente para vocês, tá certo? Ele pode, então, aplicar essas medidas cautelares. Pode também botar monitoração eletrônica. Se ele deixar livre, se ele soltar o seu cliente, ele pode botar uma tornozeleira eletrônica também, para monitorar os passos dele, ok? Mas essa tornozeleira eletrônica, gente, ela normalmente é colocada quando ele fica em prisão domiciliar ou quando há uma medida cautelar que está prevista no artigo 319 de recolhimento noturno, porque para saber se efetivamente ele está se recolhendo em sua residência, tá certo? E olha só, gente, vamos ver aqui na tela. Então é isso, é verdade? Olha só, então o juiz, né, começa a perguntar ao réu, depois passa a palavra ao promotor para perguntas, passa a palavra a você para perguntas, certo? Depois volta a palavra ao promotor para se manifestar oralmente, depois passa a palavra a você para se manifestar oralmente, depois a palavra volta para o juiz e ele dá o veredito. Basicamente, gente, a audiência de custódia, ela se resume a isso. Não vai ter oitiva de testemunhas, não vai ter oitiva de vítima, não vai ter interrogatório do réu, não vai ter uma oitiva do réu, ok? E olha só, gente, algo importante. Uma dica para você, tá certo? Um bônus aí, para você sentir um gostinho do que tem lá no curso prático de audiência criminal, que é muito mais completo. Olha só, se o crime for de violência doméstica contra a mulher, peça, porque às vezes acontece uma briga em casa, uma besteira, não é algo sério, o casal se desentende e o homem ameaça a vítima e ela fica com medo e vai prestar uma queixa na delegacia, vai fazer uma representação ali na delegacia, certo?
E o que é que acontece? Ela vem para o fórum, ela tem interesse em deixar isso para lá, ela quer se retratar de alguma forma. Então, se isso acontecer, se você perceber que a vítima quer fazer algo pelo seu cliente, você pegue o telefone da vítima, mande a vítima ir para o fórum. Por quê? Porque se você perceber, gente, que o crime é de violência doméstica contra a mulher, que é um crime, claro, violência doméstica no nosso país é um crime grave, é tanto que precisou de uma lei para manter o equilíbrio, para forçar a cultura a ser mudada. Mas a violência doméstica ela tem uma pena pequena, de até 3 anos. Então, se você percebe que o juiz está com medo de soltar o seu cliente, mesmo ele tendo para onde ir, mesmo tendo as medidas cautelares, né, porque o crime foi grave, e a vítima concordar, peça ao juiz para, através do oficial de justiça, ligar para a vítima, perguntar à vítima se ela tem medo que o seu cliente seja solto, se ele oferece de alguma forma um risco, certo? Aí, se ele oferece aí algum risco à integridade corporal, à incolumidade do seu cliente, da vítima, ok? E o juiz, e claro que não existe isso é uma dica que eu estou dando. O juiz pode se negar? Pode. Mas o juiz também vai aceitar. Excelência, pela ordem, eu gostaria de solicitar que o senhor, através do oficial de justiça, ligasse para a vítima. Eu sei que o senhor não tem obrigação, mas o crime ele tem pena de até 3 anos. Não faz sentido que o constituinte fique preso por causa desse crime. Ainda mais por quê? Porque a vítima ela diz que não tem medo que ele se solte. Então, você pode pedir para ligar, ou se a vítima estiver ali, no átrio do fórum, você pede ao juiz para ouvir informalmente. Eu já ouvi, em várias oportunidades, vítimas que vieram assim, claro, fechei a câmera, escutei informalmente, ela assinou o termo. Perguntando, a senhora tem medo, mandei ele sair da sala, né, claro, porque existe essa previsão aí de que o juiz escute a vítima sozinha. Então, por analogia, eu levei isso para a custódia. A senhora tem medo que seu marido, que seu namorado seja solto? E aí a vítima dizia que não. Gente, para que eu ia deixar ele preso? Se a vítima era um fato isolado na vida do homem, ele não tinha antecedentes criminais, e a vítima estava ali na minha frente, dizendo que não tinha medo dele. Mandava ela assinar o termo e ela saía e eu concedia a liberdade provisória. Então, o juiz se manifesta nesses termos, né? Analisa ali o flagrante, se tiver vício, relaxa a prisão, se não tiver, homologa. Passa a analisar a necessidade de prisão preventiva, se tiver necessidade, requisitos preenchidos, converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva. No momento em que a prisão preventiva, gente, veja bem, no momento em que ele percebe que existe os requisitos, que ali naquele momento tem requisitos para a prisão preventiva, o juiz pode, gente, converter essa prisão preventiva em prisão domiciliar. A nomenclatura correta é conversão, tá certo? Vamos aqui para a tela, o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele traz as hipóteses aí previstas de prisão domiciliar, certo? Então, quais são? É uma prisão acessória, gente, da prisão preventiva. Ela não existe sozinha, ela precisa que haja previamente um decreto de prisão preventiva. Então, o cara vai ficar preso na residência. Ele não está solto, viu? Se seu cliente ficar em prisão domiciliar, não vá dizer ao cliente que ele está solto, não. Ele está preso, sendo que está na residência, ok? Inclusive, ele vai sair de lá hoje. O Banco Nacional do Ministério Público, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, na hora que o juiz decreta ali uma prisão preventiva e substitui por prisão domiciliar, vai sair um alvará de soltura. Engraçado, né? O BNMP ele veio com esse erro. Não sai um mandado de prisão, sai um alvará de soltura. Mas no alvará vai estar lá uma informação, bem assim, para a polícia ver de que, efetivamente, o camarada está preso na residência e de lá não pode sair. Então, se ele não pode sair, ele não pode estar andando se ele ficar preso. Tem que ficar mesmo na residência, tá certo? Aí, olha só, vamos voltar aqui para a tela. Quais são as hipóteses cabíveis de prisão domiciliar? Vamos fazer uma casinha aqui para vocês lembrarem. Maior de 80 anos... não precisa mais nenhum requisito. Foi maior de 80 anos, tem direito à prisão domiciliar. Agora você precisa comprovar isso documentalmente. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Digamos que o camarada tem AIDS, que é tetraplégico, que é paraplégico. Ok? Você comprova que fica difícil para ele atuar, ficar em presídios, ok? Não vai ter o cuidado necessário. Se ela for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos. Gente, atenta para um requisito aqui. É homem ou mulher, tá certo? Homem ou mulher.
tanto faz. Se ele for imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos, então ele tem direito a ficar em prisão domiciliar. Gine, como é que eu comprovo isso? Que coisa difícil de comprovar. Olha, gente, se ele for curador, ele tiver a curatela da criança, uma guarda, tá certo? Então, isso aí já comprovaria, ok? Ou com deficiência, aí a deficiência já fica mais fácil de comprovar. Então, digamos que qualquer homem ou qualquer mulher seja imprescindível aos cuidados de uma pessoa de 6 anos, ou com deficiência, certo? Já tem direito. A gestante, precisa que você comprove através de quê? De um laudo médico. E mulher com filho de até 12 anos incompletos, certo? Aí precisa só da certidão de nascimento do filho dela. E homem, se for o único responsável aí pela criança, tá certo? Então, gente, são esses aí os casos de prisão domiciliar que ele pode converter. Normalmente, o juiz vai botar uma monitoração eletrônica, uma tornozeleira eletrônica para saber se efetivamente ele está sendo recolhido em casa. E preste atenção, você orientar o seu cliente, porque às vezes os custodiados pensam que não estão sendo monitorados, mas estão. Na hora que eles rompem, que eles saem da residência ou que eles rompem o lacre, o que é que acontece? É avisado lá no órgão competente pela monitoração e eles são presos. Eles vão ser levados ao juiz para que o juiz, em uma audiência, diga se vai reforçar as medidas, se vai dar uma nova chance dele continuar com tornozeleira ou se vai tirar e vai deixar ele preso. Tá certo? Então, é isso. Gente, olha só. Isso é só uma amostra grátis do que tem no curso prático de audiência criminal. É lá que eu conto mais detalhes de como você deve atuar de forma prática, gente. Isso não tem nos livros teóricos da faculdade. Isso que eu ensino é baseado na minha expertise como juíza criminal há mais de 17 anos, onde eu posso observar o que se passa nas audiências, como é que os erros do advogado, gente, você sabe quais são os 5 maiores erros que os advogados cometem? Eu te conto já já, viu? Eu vou dar esse bônus a você no 3º vídeo do curso gratuito de audiência de custódia.